louvor que a gente sobe aqui, né? Deus é bom em todo o tempo. Essa semana, o Senhor, Ele... Som. Glória a Deus. Não estou me ouvindo direito aqui, Antônio. Essa semana, eu fiquei a semana inteira numa palavra, né? E ontem o pastor passou muito mal e eu acabei não indo para a clínica. Pastor Hermes, graças a Deus, né? Sempre aí solícito conosco, nos ajudou. E aí hoje o abençoado acordou ruim, sabe? Aí ele falou assim, nossa, eu tô ruim ainda. Eu falei, tá bom, eu prego hoje. Aí depois ficou bom. Eu tô marcando ele de perto. Deixa ele para nós. Mas, né, Deus é bom em todo o tempo, não é verdade? E eu tenho, assim, visto, nós estamos vivendo um tempo hoje, que essa nova geração de pregadores, essa nova geração dessas novas comunidades, né? Eles têm colocado muito em prova um Deus que faz milagres, né? Nós temos visto, assim, pessoas que muitas vezes quer procurar cientificamente uma resposta para um milagre que você recebeu. E muitas vezes a gente escuta que Jesus, ele curava no passado, Jesus, ele fazia milagres porque ele precisava, né, demonstrar que ele era Deus por aquele período. E isso tem me incomodado muito nos últimos dias, porque, sinceramente, eu sou pentecostal. Eu creio nos dons. Eu creio que Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. Eu creio que Jesus cura hoje da mesma intensidade como ele curava naquela época. Eu creio que Jesus é vivo e está no nosso meio. Você louvou no começo do culto que ele ressuscitou e vivo ele está. E o que tem me incomodado muito são pessoas querendo trazer resposta para aquilo que é para ser vivido. Os milagres, as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, muitas vezes as pessoas querem procurar uma explicação. E essa semana o Senhor me levou em Marcos capítulo 10, no versículo 46. A minha tradução é NVI, Zelinha. Uma passagem muito conhecida, já ministrei várias vezes nessa passagem, mas o Senhor fez diferente comigo essa semana. E eu fiquei a semana inteira nessa palavra. Uma palavra simples, uma palavra que ela é autodidática. Ela mesma fala por si só. Né? Quem nunca ouviu falar do cego Bartimeu? Todos nós aqui já ouviu falar. Mas é dentro dessa palavra que o Senhor me trouxe nessa noite. A palavra do Senhor em Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Buscando uma versão mais, ou a NAA ou a King, que é mais fiel à literatura, esse versículo 52 diz assim, vá, você foi salvo, porque teve fé. Ou, vá em frente, a tua fé te salvou. Na NVI, aqui está dizendo, vá,
A sua fé o curou. Mas eu prefiro ficar com a tradução, a tua fé o salvou. Amém? Glória a Deus. Então, bom, deixa a Bíblia aberta aí no versículo 46, nós vamos decorrer a Bíblia. E eu quero dar uma introdução aqui sobre esse assunto. Nós temos aqui Mateus, Marcos e Lucas, que são livros sinóticos, evangelhos sinóticos, que fala da mesma passagem, que fala do mesmo acontecimento, que fala do mesmo milagre que aconteceu na vida daquele cego. Só que Mateus, ele relata 2 cegos. Marcos e Lucas relatam um só. E Marcos, ele dá nome. Apesar de que esse cego, ele não tem nome. Ele era tão insignificante ali naquele momento, para aquelas pessoas, para aquele povo, que ele não tinha nome. Ele era chamado de Bartimeu, que significava filho de Timeu. Então aquele cego, ele era o filho de Timeu. E usava esse nome, Bartimeu, que era uma colocação dada para quando você ia se referir a alguém que não sabia o nome, né? Por exemplo, o pastor Hermes aí, eu vou falar, vamos pôr do Ariel, o Hermes, né? O Ariel. Então ele era uma pessoa que ele não tinha um nome, mas o pai dele era uma pessoa conhecida. Era uma pessoa que todos ali conheciam. Então, no livro de Mateus, não fala, só fala de 2. De Marcos e Lucas fala de 1. Mas isso não significa que não tinha mais. E o que acontece é que muitos historiadores, muitas pessoas que são críticos contra a palavra de Deus, diz que a Bíblia tem erros. E na verdade isso não é um erro. É só uma questão de visão, como que foi enxergada essa situação. Porque na verdade, nem Marcos e nem Lucas está dizendo assim que não houve outros cegos ali. Mas estava dizendo deste cego, do posicionamento desse cego. Com certeza Jesus não curou só ele, mas outros que estavam lá. Olhando para o contexto histórico, nós também vemos aqui que algumas pessoas que são críticas à palavra de Deus, que quer distorcer a Bíblia, dizendo que a Bíblia foi escrita por homens, que não foi inspirada pelo Espírito Santo, ou coisa e tal, diz que, como que pode um evangelho, eu até marquei aqui para não falar errado, Lucas estava dizendo que entraria em Jericó, e Marcos saindo de Jericó. Como assim? Se ele está saindo, ele não está entrando. Se ele está entrando, ele não está saindo. Alguém está falando coisa errada. E aí eu fui pesquisar. E aí eu aprendi que, na verdade, também é uma maneira de visão. Como que enxerga a geografia ali daquele momento. Vocês sabiam que Jericó havia 2? Alguém aqui sabia disso? A Bíblia diz que, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, e aí ele viu o filho de Bartimeu. A Bíblia diz que ele estava em Jericó. E naquela época, os historiadores nos ensinam que Jericó, da época de Josué 6, que foi destruída por Josué, que lá em 26:6 diz que houve uma palavra de Deus sobre a cidade, que se alguém morasse ali ou construísse qualquer coisa ali, seria um lugar, ali é um lugar amaldiçoado. Então o que aconteceu? Aquela cidade onde Jesus estava passando, só estava ruínas. Só que no sul da própria Jericó já tinha sido construída uma nova Jericó, que foi construída por Herodes. Então, quando um aqui diz, estava saindo de Jericó, e o outro diz, estava entrando em Jericó, ele só estava tendo uma visão da posição dele geográfica. Ou saindo da velha Jericó, que era só ruína, para a nova Jericó, que foi construída por Herodes, ou estava do lado contrário, né? Saindo da nova para a velha. Enfim, tudo leva a mostrar para nós que realmente foi dessa forma. Não tem erro algum, né? Então, se vocês ouviram isso, tira isso da sua mente. A Bíblia não erra. É a nossa maior instrução de vida. Tudo que você precisar, você vai encontrar na Bíblia.
Desde cuidar das suas finanças, desde cuidar da sua saúde, desde cuidar do seu casamento, dos seus filhos. Tudo você encontra explicação e você encontra uma instrução para que você possa viver nessa terra. Então, Jesus aqui estava chegando, estava saindo de Jericó, ele estava numa transição da velha Jericó para a nova Jericó. E este homem estava onde? Estava à beira do caminho. A Bíblia diz que quando eles estavam saindo, o filho, de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Nós vemos aqui que esse cego, além de ser cego, ele também era miserável. Ele era uma pessoa que estava ali pedindo esmolas. Ele era um homem que pedia esmola ali na beira do caminho. E a palavra nos ensina que Jesus estava passando, mas ele ia de fato para Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém. E com ele ia uma grande multidão, entre os seus discípulos, entre os apóstolos, curiosos, e ali havia aqueles religiosos, tinha aqueles que estavam sendo curados, aqueles que o seguiam, tinha todo tipo de gente. A Bíblia diz que era uma grande multidão. Quando você lê assim, era uma multidão, você já sabe que era muita gente. Mas quando a pessoa, ela enfatiza e coloca uma grande multidão, porque o negócio era muita gente mesmo. Era muita gente que estava descendo com Jesus para Jerusalém. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que era a época de Páscoa. Jesus estava caminhando para Jerusalém. Por quê? Porque ele estava indo para quê? Para ser preso, condenado e entregue à morte de cruz. E com ele estava aquela grande multidão. Eles estavam a 25 quilômetros de Jerusalém. E eles precisavam passar por Jericó, porque era o único lugar que eles podiam passar para abastecer, para beber, para pegar água, alimento. Não tinha mais nenhum outro recurso a não ser passar ali. Então eles dependiam daquele lugar. Então era a última oportunidade que eles tinham, a última oportunidade que eles tinham para chegar em Jericó, chegar em Jerusalém, passar em Jericó, pegar tudo que eles precisavam e 25 quilômetros chegar em Jerusalém para a festa da Páscoa. Então era muita gente que estava indo. Os judeus estavam indo. Todas as pessoas que eram judeus acima de 12 anos tinham que descer para Jerusalém. E o mais, todas aquelas pessoas estavam junto com Jesus. O que é muito interessante é que essas mesmas pessoas que acompanhavam Jesus para Jerusalém são as que estavam vendo. Você imagina, olha, um culto ao ar livre. Imagina você, um culto ao ar livre. Está lá toda aquela multidão com Jesus. E Jesus falando de Deus. E Jesus pregando a palavra. E Jesus curando. E aquelas pessoas cantando. E falando. E louvando. Imagina um culto ao ar livre. Era mais ou menos isso. Aquela multidão junto com Jesus. Só que quando Jesus chegasse em Jerusalém, ele ia ser condenado. E quando ele fosse condenado, ele ia ser preso. E aquelas mesmas pessoas iam gritar: crucifica-o! Crucificam aqueles mesmos que foram alcançados por Jesus, ia entregar ele à morte de cruz. Condenado, crucificam. Então, Bartimeu estava ao redor. E aí a Bíblia nos ensina que essa multidão era muita gente. Então era bem misturado mesmo. Tinha aqueles que estavam com Jesus, mas tinha os curiosos. Tinham aqueles que estavam indo só para ver até onde ele ia. E muitas vezes a gente escuta aí no mundo, a voz do povo é a voz de Deus. Sinto muito, meu querido, a voz do povo não é a voz de Deus. Porque esse mesmo povo condenou Jesus. A voz do povo não é a voz de Deus. Que voz que você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? Porque a grande maioria te fala, você então vai falar, não, a maioria disse, então eu vou fazer. Paulo, quando eu não me lembro muito bem, mas lá em Atos dos Apóstolos, ele sai, ele fala para o pessoal do barco, esse barco vai afundar, não é? Ele fala. E aí, o que acontece? A grande maioria falou o quê? Não, nós vamos sair de viagem. Ele, malemar, sabe Bíblia? Não, nem ouve o que Paulo está falando. O que aconteceu?
Afundou. E se não fosse a misericórdia de Deus, tinha morrido todo mundo. Então, o que a gente aprende? Que muitas vezes você está dando ouvidos para uma grande maioria, e às vezes uma pessoa não está de acordo com aquilo que você está fazendo, está te dando um conselho da parte de Deus e você não está ouvindo. Então, a gente tem que prestar atenção qual é a voz que nós estamos dando ouvido. Que tipo de voz que eu e você está ouvindo? Essa grande multidão estava com quem? Com Jesus. Mas eles eram cegos espiritualmente. E aí nós vamos decorrer. Aí quando ele viu que era Jesus, falaram para ele que era Jesus, ele fez assim, ó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar. E a Bíblia fala que ele clamava em alta voz. E ele gritava. Você imagina, todo mundo, imagina aqui agora, todo mundo aqui, ó, junto aqui. E eu tentando falar com vocês, aí do nada, alguém lá no canto começa: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, me cura. Jesus, me salva. Jesus, eu preciso de um milagre. Lá no fundo da igreja, vocês estão querendo, e vocês começam a ficar irritados com aquela pessoa. Por quê? Porque ela quebrou o protocolo. Ela quebrou o protocolo, ela começou a gritar no meio da multidão, e a multidão não queria, e começou a fazer com que não chegasse até Jesus. Aquele homem estava incomodando a multidão. E ele gritava de novo: Jesus, tenha misericórdia, Jesus, Jesus. E ele gritava. A Bíblia aqui está resumida, porque ele gritou muito, muito, muito mesmo. E sabe o que é interessante? Quando uma pessoa ela é cega, você pode prestar atenção que ela tem outros sentidos mais aguçados. Ela tem um ouvido muito bom. Ela tem uma voz muito boa. Eu conheço várias pessoas que são cegas, que cantam divinamente bem. Porque ela faz o quê? Ela vai ter uma melhor... aquilo que ela não tem nos olhos, ela tem no ouvido e na fala. E ele tinha o quê? A fala. Então ele colocava força naquela fala e gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava, clamava, clamava. Mas a multidão não aceitava. Aleluia. E muitas vezes é assim, irmãos. Zaqueu queria ter com Jesus, e quem não deixava? A multidão. Às vezes a gente olha aí, um grande povo indo para uma direção, e só porque a quantidade é grande, você acha que está indo na direção certa. E às vezes Jesus está falando assim: segue aquele irmãozinho simples. Ouve aquela irmãzinha do joelho todo machucado, que está orando pela sua vida. Ouve a sua mãe idosa que está lá com o joelho dobrado falando: minha filha, meu filho. Não, mas ouve a voz da multidão. A maioria vai, nós também vamos. É a voz do povo, é a voz de Deus. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. E isso é fato. Aleluia. E Jesus, ali, naquele meio daquela multidão, ainda não tinha ouvido ele gritar. E ele continuava gritando, gritando, gritando. Aquele homem, ele estava num lugar maldito. Ele era um cego que vivia na escuridão. E ele era um mendigo que vivia na miséria. Ele era uma pessoa que, se você olhar para ele, é muitas vezes quando nós estamos naquela situação, sabe? Que você acha que você não vai ter jeito para nada. E você para, e você nem mais acredita que Deus pode fazer um milagre. Às vezes você tem algum problema e você sabe que aquilo ali é para a morte. Mas você, desde clamar, você já dá a sentença final. Você fala assim: vou morrer mesmo. E Jesus está nos ensinando nessa noite: clama a mim, responder-te-ei. Aleluia. Cadê aquele povo que clamava, orava? Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas não querem mais isso. As pessoas querem tudo pronto. Nós estamos vivendo num tempo que está todo mundo assim, ó, quer tudo pronto. Ninguém quer orar, ninguém quer pagar preço, ninguém quer vigiar, ninguém quer abrir mão de nada. Está todo mundo querendo seguir a multidão. Aleluia. Aquele homem, por ele ser cego, ser um mendigo, ele não sabe para onde vai e também não sabe para onde ir, porque ele não tinha nada. Mas ele tinha uma oportunidade. Uma única oportunidade.
E às vezes hoje, vou ser muito franca com você, hoje de repente é a sua última e única oportunidade. Porque nós não sabemos quando será a nossa última e única oportunidade. E na vida daquele homem, ele era única e última. Por quê? Porque Jesus ia ser sacrificado, depois ele ia ressuscitar, mas ele não ia voltar para Jericó. Era tudo ou nada. Aquele homem, ele nunca viu Jesus. Mas aquele homem ouvia, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que está a tua fé? Minha fé está desse tamanhozinho. Por quê? Porque não lê a Bíblia, porque não busca o Senhor, porque não chega perto dele, porque não tem comunhão, porque não se dedica ao Senhor. Aí você fica reclamando que você está com a fé pequena demais para acreditar em milagre. Eu creio em milagre. Eu acredito que Jesus Cristo hoje, aqui nessa noite, pode pegar aquele que está enfermo aqui e curar pelo poder do nome dele. Eu creio em nome de Jesus, que Jesus aqui nessa noite pode te libertar do vício, do cigarro, da bebida, da prostituição. Eu creio que Jesus pode todas as coisas, porque ele é um Deus de milagre. E Jesus não mudou, é o mesmo Jesus do passado, o mesmo Jesus de hoje e é o mesmo Jesus eternamente. O que está acontecendo com o povo de Deus? Que não crê mais nos milagres, nas maravilhas do Senhor. Que quando você começa a orar, alguém começa a dar risada porque você está orando em línguas e você se acanha e para. Não faça isso. Coloque em prática os dons que Deus colocou nas suas mãos. Se for para profetizar, profetize. Se for para orar, ore. Se for para determinar, determine. Faça aquilo que Deus já colocou no seu coração. Não olhe para a multidão. Não olhe para aqueles que estão rindo de você. Não olhe para aqueles que estão olhando para você, como fez com aquele cego e falar, aquele insignificante. Fique quieto. O que você está falando? Fica quieto. Não incomode o mestre. Fica quieto. As pessoas olham para você e não te dá nada, mas Jesus Cristo está aqui nessa noite e fala para você, te levanta, tenha bom ânimo. A oportunidade é hoje. Aquele homem só tinha aquela oportunidade. E se ele não abraçasse aquela oportunidade, sabe o que ia acontecer? Ele ia morrer cego e sem a salvação. Mas ele resolveu gritar, e gritar, e gritar, e gritar. E quanto mais ele gritava, ele incomodava o povo. Muitas vezes você vai estar lutando sozinho em muitas batalhas da tua vida. E pode ser que a sua família vai estar contra você, pode ser que todos vão estar contra você. Mas enquanto você tiver Jesus Cristo contigo, você vai muito mais além daquilo que você está clamando. Se você for uma pessoa que se posiciona, independente de quem aqueles que estão atrás de você, gritando, calha a boca, ei, fica quieto. Jesus está contigo e Ele te faz hoje para ser um vencedor. Aleluia. A oportunidade está dada hoje. Não é para amanhã. Mas Jesus Cristo está fazendo milagre ainda até a eternidade? Sim, está. Mas será que seu casamento amanhã vai estar em condição ainda de ser clamado para Deus para que venha ser restaurado? De repente o seu casamento é só hoje. Mas eu tenho tempo ainda para clamar pelo meu filho, pela minha filha. Mas de repente é só hoje, porque às vezes amanhã abriu a cova e seu filho foi embora e você não teve a oportunidade de chamar o Senhor e dizer para ele, Senhor, eis-me aqui, eu estou te clamando pela vida de meu filho, pelo meu casamento, eu estou te clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas coisas você precisa do Senhor e você não clama. Você não acredita nem na sua oração. Você não acredita nem naquilo que você fala para o Senhor. Porque lhe falta fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem forças, chora, geme, mas clama, grita. Aleluia. Sabe o que é interessante? Que no Antigo Testamento não tem relatos de cura de cego. Sabia disso, pastor Fernando? No Antigo Testamento não tem relatos que um cego foi curado. Zélia, põe para mim Isaías 29:18, por favor, NVI. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e, livres das trevas e da escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Coloca para mim, Zélias, 35:5, Isaías. E então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos destaparão. Aleluia. Isaías estava profetizando que o Salvador, o Messias, faria isso. E aí eu comecei a entender por que aquele cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque aquele homem, ele era muito mais, ele enxergava muito mais, pastor Robson, do que qualquer outro homem ou mulher ou criança que estava naquela multidão com Jesus. Porque ele não só estava dizendo que Jesus curava, salvava, batizava e levava para o céu, como ele estava dizendo, ele é o Salvador, ele é Jesus Cristo, o Salvador, ele é Jesus, ele é o escolhido, ele é o Messias. Então nós vemos que a multidão queria calar. A multidão queria calar ele, primeiro porque eles tinham pressa para chegar à festa e ele era um insignificante. Quantas vezes as pessoas te olham e tentam demonstrar para você que você não é nada. E eu estou aqui para dizer para você, o que está contigo é muito maior do que tudo isso aí que está aí fora. Eu estou aqui para dizer para você que você está aqui nessa noite porque é uma oportunidade única na tua vida. E Jesus está dizendo para você nessa noite, não é amanhã, depois não, é nessa noite. Eu vou te levantar, eu vou te honrar, eu vou te colocar de pé, eu vou te colocar vestes limpas, eu vou te colocar em lugar de príncipes e você será honrado. Aquela multidão mandava ele se calar, porque no meio deles havia os doutores da lei. E quando ele grita, filho de Davi, ele está dizendo que é o próprio Messias. Ele está dizendo que é o próprio Senhor Jesus, aquele que veio para resgatar aquilo que estava perdido. Então eles não queriam que ele gritasse, Jesus, filho de Davi. Porque se aquilo pegasse força, ele estava dizendo, ele é o Salvador, ele é o Salvador da terra, ele é o Messias, ele é o enviado, ele é o escolhido. Aquele homem, sendo cego, enxergava mais que todos que estavam ali. E ele continua gritando. Aleluia. A Bíblia diz que muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, meu Deus, Jesus parou. Jesus estava com pressa, ele ia para onde? Para Jerusalém, ele tinha uma Páscoa, ele sabia o que ia acontecer. Mas Jesus parou. Por que você acha que Jesus não... você sabe o que os pastores coach falam hoje? Desculpa os coach. Mas eu acho que não tem nenhum coach aqui não. A soberania de Deus não permite que... Você pode pedir ou não pedir, vai ser feito só o que Deus quer. Porque Ele é soberano. Então eu vou pegar a Bíblia e vou rasgar ela. Porque aqui está dizendo para mim que eu tenho que clamar ao Senhor para que Ele possa ouvir aquilo que está no meu coração. Zelinha, põe para mim Jeremias 33:3. Quantos pregadores falam assim, a soberania de Deus vai ser aquilo que Deus quer? Sim, a soberania está com Ele. Mas Ele nos ensina na palavra que nós devemos clamar. Nós devemos buscar. Olha aqui. Clama a mim e responderei. E direi a você coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece. Mateus 7:7, por favor. Nós precisamos voltar aos velhos hábitos de orar, clamar, chorar de joelho para Jesus e falar para Jesus, Jesus, eu quero ter uma vida nos seus caminhos, eu não quero mais ficar à beira do caminho, eu não quero ficar só vendo o que os outros recebem, eu quero estar no caminho, eu quero receber tudo isso, eu quero estar contigo, Jesus. Sai da beira do caminho, meu irmão. Sai da beira do caminho, minha irmã. Entra no fluxo. Segue a Jesus. Peçam
e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. É uma ação. Nós precisamos clamar. É uma ação. A soberania está com ele, sim. Será feito aquilo que ele desejar, mas nós precisamos clamar. Precisamos buscar pela nossa família, nossa casa, pela nossa salvação. Nós precisamos voltar aos velhos hábitos. De chegar no culto e dobrar o joelho. E antes de começar o culto, saudar o Senhor. Chegamos na igreja de qualquer jeito, cumprimentamos a todos, menos ao Senhor. Entramos de qualquer jeito. Comemos dentro da igreja, pulamos em cima do púlpito, fazemos o que queremos, mas não nos colocamos em posição de respeito ao soberano, ao Senhor. Precisamos voltar àquele tempo que a gente chegava e antes de começar o culto, a gente falava assim: Jesus, eu estou com tantas coisas, eu estou com tantos problemas. Só o Senhor pode. Olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Acreditar que Jesus está ouvindo a tua oração, o seu clamor, a sua necessidade. A Bíblia diz que Jesus parou. Você imagina uma grande multidão não é esse pinguinho de gente aqui não, gente. É muita gente que estava descendo para Jerusalém. Aquele homem gritava, ao ponto que Jesus parou. E Jesus, se for necessário, se você tiver um coração quebrantado, um coração sincero, eu não estou falando que você não tem pecados, que você não vai poder chegar na presença do Senhor. Vem com teus pecados mesmo, porque é Ele que limpa, é Ele que restaura, é Ele que transforma a tua vida. Para de ficar andando com gente religiosa, falando para você que você não pode, que você é isso, que você é aquilo. Vem para a presença, se entrega para a presença, clama o Senhor, canta louvores a Ele, o adore. Aleluia. Seja sincera para com Ele, porque Ele vai parar e vai falar, como aquela mulher que estava 12 anos lá com o fluxo de sangue. De mim saiu poder, de mim saiu virtude. Eu estou sentindo, eu estou ouvindo o clamor. É como se você agora começasse a orar e clamar, falar: Senhor, olha, eu estou tão cansado, eu trabalho tanto, minha vida é uma correria. E eu queria encontrar uma forma, um meio de ter mais tempo com o Senhor. Pai, me ajuda a colocar as coisas nos devidos lugares. Me ensina a desentulhar tanta coisa que eu tenho carregado, que não tem somado na minha vida, mas tem me tirado da sua presença. Jesus, me ajuda, Jesus. Ele vai parar, porque Ele vai ver a sinceridade do teu coração. E Ele vai te dar a instrução. O milagre vai chegar na sua casa. O problema, sabe o que está acontecendo? A gente está no automático, vivendo a vida de qualquer jeito. Hoje tem culto, vamos para o culto. Chega, sobe aqui. Acabou. Tchau, gente, vai embora. Quarta-feira tem culto. O automático. Gente, Jesus nem vai olhar isso. Porque Jesus, Ele sonda os corações. E Ele procura um coração aquebrantado, contrito na presença dEle. Não é um coração sem pecado, porque todo mundo aqui está pecando, gente. Todos nós pecamos. Mas é um coração sincero diante da presença dEle. Aleluia. E Ele continuou a gritar, a gritar. Aleluia. Põe para mim Salmo 51, 17. Eu digo para você. Os sacrifícios que agradam a Deus são com um espírito aquebrantado, um coração aquebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. O segredo está aí. O segredo está aí. É a maneira que você está se apresentando para o Senhor. Aleluia. Todo clamor que você fizer dessa forma, todo clamor, haverá uma resposta para a tua vida. Haverá uma resposta. Não há clamor feito ao Senhor com coração sincero que não há uma resposta. A oportunidade é hoje. Ela é única na tua vida. Para amanhã, cabe o dia de amanhã. E pode ser que não há tempo. Eu não consigo me libertar dessa
certas coisas. Você consegue, sabe quando? Quando você se posicionar e clamar e com o coração contrito, você se render ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, porque eu não consigo sozinho. E Jesus vai te acolher, Ele vai parar para te ouvir e te ajudar. Aleluia. E Jesus falou: chame-o. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele está o chamando. Ele não conseguiu ir até Jesus, mas Jesus mandou buscar. Se você clamar, Ele vai até você. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. A gente tem que parar de brincar de ser cristão. Achar que não vai chegar para nós a hora que Jesus vai falar assim, ó, acabou o teu tempo aqui na terra. E a hora que Ele falar, você está pronto? Você está pronto para a eternidade ou para o inferno? Você está pronto para quê? Aleluia. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Aleluia. Meu Deus, um cego dá um salto. O que cego faz, gente? Ele vai apalpando. Ele vai apalpando. Ele não, ele tinha tanta convicção que era ali o Salvador. O que ele fez? Ele deu um salto. Ele estava posicionado. Ele sabia quem ele era. A cegueira dele estava aqui, não aqui. Ele estava pronto. Ele abriu mão daquilo que ele tinha. O que ele tinha? Uma capa. Essa capa que ele tinha era a única coisa. Ele não tinha mais nada a não ser essa capa. Quando ele tira essa capa e joga do lado, ele estava abrindo mão de tudo. E correu para Jesus. Tem tanta gente que fica guardando uma capa. Não sei para que tanto que guarda isso. É pecadinho de estimação. É mentiras. É frustrações. São medos, ansiedades. Tudo isso é essa capa. E você pode nessa noite fazer exatamente como ele. Dar um salto, se posicionar, ter ânimo, pegar essa capa, falar, não quero mais isso para minha vida. Jogar fora e correr para Jesus. Aleluia. Que capa que está impedindo você de sair da beirada? Vem para o meio. Experimenta Jesus. Até quando você acha que Jesus vai esperar? A oportunidade, ela é assim, ela passa. Se você não pegou, você perdeu. A oportunidade em todas as áreas. No trabalho, na escola, na vida social, não é assim, pastor? Ou eu estou falando besteira? Uma oportunidade dada. Com certeza, se vem da parte de Deus, é sucesso na certa, é vitória. Mas se você não estiver atento, se você estiver como a multidão, você vai perder a oportunidade. Aleluia. E aí Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? É incrível, né? Jesus, ele faz uma pergunta tão clichê, né? O cara está cego na frente dele. Aí ele fala, o que você quer que eu faça? Não é não. É simples a pergunta. Mas tem todo um contexto. Porque aquele homem, além de ser cego, ele era miserável. Ele tinha fome. Ele não tinha onde inclinar a cabeça dele. Mas aquele homem, ele tinha uma convicção daquilo que ele queria. E no clamor dele, ele soube pedir o que ele precisava. Mas ele poderia simplesmente falar assim, eu tenho fome. E Jesus dá pão para ele e ele voltar para a beira do caminho. Quantas vezes o cristão vem para a casa do Senhor, pega as migalhas que é entregue aqui no púlpito, não mergulha, não pega tudo aquilo que Jesus está entregando, porque aqui tem pão e pão do bom, não pega tudo aquilo, pega só as migalhas, recebe uma oração e volta para a beira do caminho. Volta para o pecado de estimação, volta para uma vida torta, volta a viver de qualquer maneira, volta para a beira do caminho. Quantos
Aí os pregadores da minha época, lá do reteté, lá do fogo, que queres que eu te faça? Jesus nessa noite está te perguntando o que queres que eu te faça. Eu também vou te fazer essa pergunta. O que você quer que Jesus faça por você? Mas seja objetivo, certeiro. Aleluia. Aquele homem, quando Jesus pergunta para ele, ele simplesmente falou, eu quero ver. E é tão interessante, que você pega esse pessoal que é crítico da Bíblia, eles querem que você ouçam eles para eles dar explicação de tudo, para que vocês não acreditem em milagre. Né? Mas eu acredito em milagre. A Maísa é um milagre. A Maísa é um milagre. Eu achei que eu nunca ia chegar no final daquela gestação. Nós duas fomos condenadas à morte. Eu e a Maísa somos um milagre. Eu creio em milagre, eu creio que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus leva para o céu, que Jesus muda a tua vida, tira toda essa sujeira da tua vida, limpa essa capa e te dá vestes limpas. Eu creio assim, mas através do clamor. Eu não sei até quando você vai ficar levando essa vida assim, que todo mundo olha para você e vê esse sorriso, essa alegria. Mas você sabe que isso vai te levar para o inferno. Está te comendo por dentro, está te corroendo. Está te levando cada dia mais para baixo. E você acha que esse sorrisinho que a multidão olha e acha legal, bonito? Jesus conhece nossa intimidade, irmãos. Jesus conhece o nosso íntimo. Jesus conhece aonde nós estamos colocando as plantas dos pés, os nossos olhos, a nossa conduta, o nosso falar. Jesus está vendo tudo. Ele está sondando cada detalhe. O que você tem falado dos outros, o que você tem feito, como você tem se postado. Ele tem visto tudo. A gente vê o que está por fora, mas Jesus vê tudo que está por dentro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas nós vemos que foi clamar ao Senhor e as pessoas não acreditam em milagre. Os 4 amigos e o paralítico. Jesus foi lá? Não, ele foi lá. Jogou. Saiu de lá com a cama na mão. Por que você não está recebendo? Porque não está clamando. Você não está colocando na presença do Senhor aquilo que tanto está te afligindo aí hoje. Você não tem entregado para o Senhor tudo aquilo que está te machucando, tudo aquilo que está te corroendo por dentro. Entrega tudo. Sabe o que você faz? Pega essa capa e abandona. Abandona assim, ó. Joga fora aqui, no pé do altar. Joga fora. Entrega tudo. Seus medos, suas angústias, sua depressão, sua ansiedade. As pessoas podem falar o que quiser, mas o Senhor é aquele que te sustenta, te levanta, te põe de pé. E tem te ajudado todos os dias e mostrado para você. Você tem visto, Ele tem falado para você. Dentro desta casa. Você tem visto o quanto eu tenho te dado livramento? Você tem visto o quanto eu tenho livrado você? Até quando você vai ficar continuando nessa vida? Você tem visto o que eu fiz por você há pouco tempo? Eu não sei. Jesus sabe. E você sabe. Aleluia. E o cego respondeu para ele, mestre, eu quero ver. Quando ele fala mestre, mais uma vez ele confirma que aqui mestre, a conotação aqui é porque é o Senhor. Ele fala, ele reconhece quem é Jesus. E Jesus diz para ele, vá, sua fé o curou. Mas nas traduções diz assim, vá. Você foi salvo porque teve fé. Agora me diz, o que adianta você ser curado e perder a salvação? O que adianta hoje você sair daqui curado de um vício e continuar à beira do caminho, fazendo as coisas que não agradam o Senhor? O que adianta?
O que esse homem fez? Ele mudou a direção. Esse homem que agora estava, uma vez, à beira do caminho, agora ele se coloca no caminho e segue Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou perguntar para você, o que você quer para você parar de ficar à beira do caminho? O que é preciso para você entrar de fato no caminho? Aleluia. Zelinha, põe para mim João 14. Versículo 11. Depois o 12 e o 13. Olha o que Jesus diz. Creiam em mim, quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhe digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, para coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por que você duvida que Deus pode operar um milagre? Você que é profeta da casa do Senhor, que não tem orado mais. Você que Deus falou assim, você tem o dom da cura, não tem orado pelos enfermos. Você que Deus falou assim, olha, vai lá e profetiza na vida de fulano, você não tem feito mais. Tem se esquecido desses 3 versículos. Porque está olhando para a multidão. Porque alguém deu risada, fez piadinha. Não olhe para a multidão, mas olha para aquele que te deu vida e entregou nas tuas mãos os dons, para que você vá e faça a vontade dele. Porque o campo está lá, para ser colhido. Está cheio. E eu e você precisamos sair daqui, das 4 paredes, e parar de ficar só aqui dentro, mas ir lá fora. Como diz o pastor no começo do culto, nós precisamos saquear o inferno. Tirar as pessoas que estão indo para lá. Aleluia. Marcos 16, 15. Depois 17, 18, 19. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Segura aí. Tem crente que não acredita em demônio. Tem crente que não acredita que o diabo entra em alguém, se manifesta e faz coisa ruim. A Bíblia está mentindo, gente. Ou a gente segue esse manual de instrução, esse GPS de Cristo, ou a gente rasga então. Mas está aqui. Estes sinais o acompanharão. Os que creem em meu nome expulsarão os demônios. Falarão em novas línguas. Você não ora mais em línguas porque o outro do seu lado não acredita. O problema é dele. Jesus está aí, olha, o Espírito Santo está visitando, o Espírito Santo quer te encher, você quer ser tomado pelo poder do Senhor, o Senhor quer trabalhar na tua vida e você fica limitando o poder de Deus por causa do outro, por causa da multidão. Esse cego não quis nem saber da multidão, ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, misericórdia de mim. Não podemos ter vergonha do Evangelho, não podemos deixar de falar do amor de Cristo, não podemos deixar de fazer a vontade dEle. Temos que enfrentar a multidão e dizer que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus leva para o céu. Jesus te dá paz em tempo de dor e de angústia. Eu tenho paz em meio ao luto. Eu tenho alegria em meio ao luto, porque Jesus me sustenta. Eu não estou nem aí para a multidão. A primeira semana que a Carol faleceu, sabe o que eu recebi na internet? Nossa, você está tão bem assim?
Nem parece que perdeu alguém que ama. Eu não estou nem aí com multidão. Eu entrei, conversei com a pessoa, orei por ela, porque ela não conseguia vencer o luto. Eu sinto saudade todos os dias. Eu choro de saudade. Mas eu sei onde ela está. Eu sei onde ela está. E eu sei que eu vou me encontrar com ela. Porque eu não tenho dúvida da minha salvação. Você tem dúvida da tua salvação? Você tem medo de ter perdido a sua salvação? Você tem que ter convicção da tua fé. Você tem que ter convicção em quem você crê. Você tem que se posicionar. Chega de ficar vivendo uma vida mais ou menos. Não, seja intenso. Seja cheio. Receba Cristo na tua vida. Volta ao primeiro amor. Entenda o quanto Ele te amou. Não abra mão de tudo aquilo que Jesus te deu por causa de pessoas, por causa de multidão. Fulano não gosta de mim. Problema é dele. Você tem que se preocupar se Jesus gosta de você. Você tem que se preocupar se Jesus se agrada de ti. Você tem que se preocupar se Jesus está feliz com a maneira que você vive. Você tem que se preocupar quando você acorda, se Jesus está contigo, está caminhando com você e vai com você o dia todo. E vem uma luta, e vem outra luta, e vem outra batalha. E quando acaba o dia, você fala, eu venci com Cristo. Meu Deus, se posiciona. A Ressuscitar é uma igreja que tem palavra e palavra da boa. Ninguém sobe aqui brincando. Ninguém prega aqui de qualquer maneira. A gente tem aqui alimento para aprender e entender. Seu pastor é fácil de você chegar nele, conversar. Busca ajuda, busca entendimento. Olha o corpo de obreiro dessa igreja, tudo preparado para te ajudar. E você continua, mais ou menos. Você está numa igreja onde o fogo queima, onde Jesus cura e onde Deus se manifesta. E Ele quer te usar com poder, com força, com graça. Ele quer que você ponha o seu ministério em ação. Aleluia. Nós paramos, Elinha. 17, 18. Pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e eles ficarão curados. Você não acredita que você pode? Você se depara com uma situação, você encolhe as mãos e fecha a boca e tem medo de dizer que é cristão. Sai da beira do caminho, meu irmão. Sai da beira do caminho, minha irmã. Se posiciona. Você é um guerreiro de Cristo. Você é uma mulher de Cristo. Você é um homem de Cristo. Ai, eu não tenho tempo para estudar. Sai desse maldito WhatsApp. Sai desse maldito Netflix. Sai dessa maldita televisão. Chega perto das Escrituras, pelo amor de Cristo. Quer ter a paz que eu tenho? Muda. Quer ter a alegria que eu tenho? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho posses, nem uma saúde muito boa. Mas pense numa pessoa feliz, cheia de alegria. Acordo cedo com alegria. Meus irmãos de longe ligam para mim. A senhora pode me dar uma palavrinha? Dou. A senhora está à disposição? Tô. A senhora vem? Vou. E você? Você tinha que estar comigo, caminhando comigo, lutando comigo, vencendo tudo isso comigo, porque você é um soldado de Cristo. Você foi chamado para uma grande missão. Você é escolhido a dedo. Meu Deus, deixa eu dizer algo. O cara era cego. Você reclama de andar. O cara era cego, não sabia nem para onde ia. Ele ia onde levavam. O cara era cego, ele só comia o que dava para ele comer. O cara, ele era dependente total das pessoas. E você reclama de tudo.
Reclama do horário que acaba o culto, reclama do horário que começa o culto, reclama dos louvores que foram colocados, reclama do seu pastor, da sua pastora, reclama do amigo que está do seu lado, reclama do perfume da vizinha, reclama do ar que está ligado, reclama da luz que está acesa, reclama da luz que está apagada, reclama. E reclamar é clamar 2 vezes aquilo que não é bom. Meu Deus, cadê Jesus nisso? Aí você pega a irmã Priscila, que foi lá para a África, que qualquer coisa chora. Por quê? Porque vivenciou uma verdadeira adoração. Crianças descalças, no meio da terra, um monte de mosquitos, sendo mordido, comendo bolacha de barro. É mentira, Priscila? Grita aí, é mentira? Você não viveu isso lá? Não é? Todo dia, toda hora, não é? E como que eles são? Felizes. Eu não tenho o dinheiro que você tem. De fato, eu não tenho os bens que você tem. Mas uma coisa eu tenho e hoje, nessa noite, eu quero te dar. Que nem quando estavam lá os discípulos na porta lá do templo. Eu não tenho mesmo. Mas uma coisa eu quero te dar. Eu quero dividir com você a presença do Todo-Poderoso. A qual queima no meu peito, que queima na minha vida, que me faz mudar os meus caminhos todos os dias. Eu pago um preço, sim. Eu pago um preço alto. Ou você acha que eu não tenho desejo nessa carne imunda? Eu tenho. Mas todo dia eu falo para ela, não! Não! O amor de Cristo me constrange a tal ponto que eu não vou render. Eu não vou me entregar. E eu me posiciono. Ou será que eu não tenho carne aqui para ter desejos carnais? Eu tenho. Ou será que eu não vim do mundo imundo que muitos vieram? Eu não nasci num berço cristão como a Maísa nasceu. Eu nasci no meio da sujeira. Num pai viciado em jogo, em bebida. Eu aprendi a jogar de tudo. Eu aprendi a beber de tudo. Eu fui alcoólatra. E o Senhor me resgatou. Por que não faria isso com você? O que eu tenho melhor que você? Nada. Eu só quero você aqui, ó, perto. Sai da beira do caminho. O teu dinheiro não vai te levar para o céu. Os seus bens não vai te levar para o céu. Ó, a Carol foi, deixou tanta coisa para a gente resolver. Ela não levou nada. Não levou nada. A minha Carol deixou tudo, não levou nada. Você está aí, ó, se matando por causa de trabalho. Você está aí brigando com a sogra, com o sogro. Você está aí brigando com o teu marido por nada. Você está tirando o foco de Jesus e colocando o foco nas coisas. E vou dizer uma coisa para você, para o lugar que nós vamos, você não vai levar nada. Nada, nada, nada. A minha Carol, ela não levou nada. A minha Carol deixou tudo. Essa semana eu peguei acho que uns 30 diplomas dela. O que eu vou fazer com aquilo? Nada. E você está aí perdendo tempo. Podia estar vivendo com menos. Podia estar amando mais a tua esposa. Amando mais o teu esposo. Vivendo com alegria. E você está perdendo tempo. Em discutir, em brigar. E amanhã, essa oportunidade que foi dada hoje para você, pode não haver. Mário, sobe aqui, filho. Só o Mário. Nós vamos todos orar. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé. Pastor, me perdoa. O cego, filho de Timeu, ele abriu mão de tudo. Ele voltou a enxergar. A fé dele salvou ele. Ele teve a salvação. Mas ele morreu, gente. Lázaro ressuscitou, né? Mas também morreu. Nós vamos morrer também. Você recebeu o milagre hoje? Vai, mas também vai morrer. Faz um feedback aí, viu o que você está fazendo da tua vida. Você está valendo a pena. Com que você está perdendo tempo. Aleluia. Eu sempre digo que não dá nem para continuar, gente, muita coisa.
Depois de Jesus, o cego teve a salvação, a cura, saiu da beira e veio para o meio. Põe aí para mim, João 14:6. Vou dizer uma coisa para você. Hoje, dentro do meu quarto, com essa palavra, eu saí da beira de muita coisa. E eu fui para o meio. Eu acho que todo mundo aqui precisa sair da beira e ir para o meio. E a gente precisa fazer como fez várias pessoas na Bíblia. Como o cego, como a mulher do fluxo de sangue, como o paralítico com seus amigos, foram até Jesus. Eu quero te convidar sim a entregar a tua capa hoje. Mas pelo amor de Deus, entrega e não pega mais. Sai daqui com uma convicção que essa capa nem vai mais entrar na tua vida, na tua casa, na tua família. Entrega essa capa aqui hoje e nunca mais pega ela de volta. Eu quero chamar aqui aqueles que querem clamar, aqueles que querem sim, querem voltar para o ministério, voltar sim a fazer aquilo que o Senhor já entregou nas tuas mãos. Eu quero convidar aqui aquele que não quer mais ficar na beira do caminho, que quer se posicionar, que quer voltar. Olha o que a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está aqui no caminho. Apaga a luz aí para mim. Eu quero orar por você. Eu quero dividir com você aquilo que Jesus fez comigo nessa tarde. Clame. Fique em paz, eu não prego muito aqui não. O pastor não deixa. Fique em paz. Eu sei que eu não queria pregar assim. Queria pregar que nem o Hector. Fogo no diabo. Mas Deus deu para ele, não deu para mim. Mas eu sei o preço que eu pago. Vem correndo. Deixa eu orar por você. Entrega a capa aqui. Entrega para não pegar mais. Vem correndo. Entrega essa capa. A capa do medo. A capa da insegurança. A capa da... eu não sou suficiente.